Eu vou chamar aqui também a minha esposa, Marcela. Você vai ficar com esse... Não precisa subir. Pede para eles arrumarem, colocarem a bateria, tudo certinho. Vocês podem compor da maneira que quiserem aí. Só apresentando cada um deles. Começando por aqui, o Marco Aurélio, com quem alguns já conhecem como Marquinhos, o Marquinho. Casado há 27 anos com Paula Matos, pai da Marina e Camila, do Silas como agregado, foi o que ele me colocou aqui. Músico e compositor, foi líder da banda Código C, onde gravou 2 CDs. Participou do Renascer Praise, onde gravou 5 edições também da Renascer Praise. Foi pastor de louvor na igreja Renascer em Cristo e posteriormente trabalhou ministerialmente como implantador de igrejas, dirigente e bispo. Aqui ele disse até que se apaixonou por ele mesmo, de tantas coisas que já fez na vida, né? Fabiano Pereira, como ele colocou, servo e discípulo de Jesus, formado em música e evangelismo pelo grupo EMME, Seminário Bíblico Palavra da Vida, casado com a Samanta, que está presente aqui também, pai do Lucas e da Débora. Jornalista, radialista e publicitário, mestre em administração de marketing, docente para as áreas de produção audiovisual, mídias digitais, produção multimídia dos programas de graduação e pós-graduação em comunicação e marketing da Unimep, documentarista, repórter e produtor da TV USP. Só colocando um ponto aqui, que eu me esqueci, o Marco Aurélio é membro da Comunidade Cristã Ajuntamento, o Fabiano é membro da Igreja Metodista do Matão, e Márcio Miyazaki faz parte da equipe pastoral da Comunidade Restauração, atuando na área de louvor e adoração, ensino, células e discipulado. É bacharel em teologia, estudante de psicologia, casado com a pastora Tenildes e pai de Samuel e Sofia, e São Paulino. Ele não esqueceu de colocar aqui, eu estou colocando aqui. Oi? Bom, eu vou dar o direito de cada um poder... Eu só vou pedir que já deixem ligados aqui os mics. Ei. Não, já que você falou que é São Paulino, eu também tenho o direito de falar que sou corintião, Timão. Vai, Corinthians. Chama o pessoal da intercessão aí. Tem mais, hein? Romarinho fez falta hoje lá, hein? Fez falta. O Fabiano vai ter o direito de falar também. Eu peço só que vocês não dêem risada. Porque eu dei risada. Não, São Paulino geralmente não ri, chora quando ouve o nome do Internacional de Porto Alegre, né? É ou não é? Internacional, meu Deus do céu. Ok, como que nós vamos proceder aqui? Então, para vocês poderem compreender, nós estamos há alguns dias recolhendo essas perguntas na nossa rede do Facebook, né? Foram enviadas algumas perguntas, algumas pessoas colaboraram também conosco no decorrer desses dias, prepararam algumas perguntas e então nós selecionamos algumas. Porém, caso você tenha algum problema com o Wi-Fi para poder mandar mensagem através da rede nossa, na rede do Rede Burn, né? Você vai poder estar fazendo isso aqui ao vivo em a cores. A Marcela está com o microfone ali e aí você vai poder estar... Ok? A Marcela vai poder estar levando até você e estar fazendo a pergunta. Então, como que nós vamos proceder? Nós vamos fazer uma pergunta aqui para eles, e os 3 têm direito de resposta, indiferente da qual é a questão, qual é o ponto de vista. O mais importante desse fórum é que cada um vai colocar sua opinião, e nós sabemos que cada um tem o direito de expressar essa opinião. Amém? Então, assim, não fique assustado, de repente, com uma opinião ou outra, ou, eu vou bater nesse cara a hora que acabar o fórum, porque ele discordou do que eu penso. Não é nada disso. Aqui, nós estamos colocando uma parte do nosso corpo para malhar, e é o cérebro. Então, você vai pensar, você vai olhar, você vai abrir tua Bíblia, você vai aproveitar esse momento para você compreender um pouco mais, e fique à vontade também para colocar suas perguntas. O tema que nós colocamos é fé e comportamento, é um tema bastante abrangente e que envolve diversas coisas. Então, uma das perguntas que foram colocadas aqui, a primeira pergunta que foi colocada, na Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe.
Mas e se meu pai não deixa eu ir para a igreja? Como honrá-lo? Então, eu vou... Vocês querem tirar um 2 ou 1? Jogar dado no chão aí? Então... Não, você pode direcionar também. Sim, eu escolho? Eu vou puxar saco, então. Começo pelo pastor Márcio, então. Puxar saco. Acabei de tomar banco 1 mês agora sem tocar. A gente vive num momento hoje de crise na família, e uma crise irreversível na sociedade. E na sociedade brasileira ainda acho que é até mais agravante do que em outros lugares. E recentemente, com a lei da palmada, né, o governo agora está procurando interferir dentro da educação dos pais aos filhos. E fica uma confusão, né? Até onde vai a autoridade dos pais, até onde vai a liberdade dos filhos. E toda a questão familiar, ela tem vários pontos. Quando um pai proíbe um filho de ir até a igreja, tem que se entender por que esse pai está proibindo isso, né? Então, o senhorio de Cristo, ele passa pela igreja, sim. Você servir Jesus faz parte, está subentendido, está subcolocado que se você serve a Jesus, você congrega, você faz parte de um corpo, mas a sua fé não depende da igreja, porque há países onde é proibido congregar, o Estado proíbe, mas as pessoas congregam mesmo assim, contra a vontade do Estado. E, por exemplo, na igreja em célula, você não precisa ir ao culto, mas você pode não ir ao culto, você pode te proibir de ir até o templo, mas você pode ir na casa de um amigo, você pode participar de uma célula, você pode participar de um grupo pequeno, você pode participar de um discipulado e orar para que Deus vá mudando o coração do pai, vá mudando. Porque enquanto o filho tiver, eu penso, enquanto o filho mora debaixo da casa do pai, ele pode ter 18, 20, 30 anos. Se ele ainda mora com o pai dele, ele deve esse respeito, ele deve submissão aos pais. É um conceito, para muitos, retrógrado, atrasado, onde já se viu uma pessoa de 30 anos ter que prestar conta aos pais. Se não quer prestar conta aos pais, vai morar sozinho, constitui família, casa. Enfim, ele não se desligou da família porque ele está dependendo ainda da autoridade e da cobertura do pai. Então, eu penso que ele tem que obedecer, sim. O Fabiano compartilha também disso. Eu concordo. Conheço diversos exemplos. Eu quero fazer só um paralelo, não é o caso de filho, mas eu já vi muitos exemplos, por exemplo, de esposas convertidas que têm dificuldade em ir até a igreja porque o marido se opõe, o marido proíbe, mas que nem por isso deixam de viver essa experiência da vida da fé, da vida da comunhão com os irmãos, achando alternativas, às vezes, em outros horários, porque às vezes o marido não quer, porque ele gostaria que a esposa estivesse do lado dele no domingo à noite em casa, por exemplo, né? E muitas vezes é o mesmo caso dos pais. A gente sabe que a questão religiosa, e em alguns estados a gente percebe isso mais claramente. Eu tive a oportunidade de morar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da onde eu sou natural, e morei também no Nordeste, né? E em algumas regiões de ambas, né, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Nordeste do país, a gente percebe clara oposição à simples ideia do filho não ser católico. Independente se ele é ou não praticante do catolicismo, mas a ideia de ter dentro da família alguém que não professa aquela fé, ou se opõe, ou não participa junto das práticas, das festas religiosas e tal, já é motivo de muita briga, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jovens em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, durante o tempo que eu trabalhei lá, numa igreja lá, e foi bonito ver como Deus agiu na vida dos pais através do testemunho dos filhos que honraram os pais apesar dessa questão, né? Muitas vezes não é agradável, muitas vezes é uma sensação de perda, essa coisa de se privar, de, por exemplo, estar no sábado à noite com outros jovens que confessam, que congregam, né, e que confessam essa mesma fé, mas através dessa experiência de honrar, de preterir, de abrir mão disso para honrar a vontade do Pai,
a atitude do filho deixou de ser uma pedra de tropeço e acabou sendo muitas vezes o fator motivador para que aquele pai, aquela mãe também tivesse um encontro com Jesus mais tarde, né? Porque a forma não rebelde com a qual aquele jovem, aquela jovem se comportou, deu um testemunho muito mais forte do que se ele se levantasse contra a vontade do pai e acabasse arranjando confusão para ir para a igreja, né? A gente sabe que é importante, como o pastor falou, congregar, né? É muito importante para a manutenção e fortalecimento da nossa fé, mas também a nossa experiência pessoal com Jesus não passa só pela experiência, né, da vida em congregação. Essa é a forma que eu vejo, por isso que eu concordo com aquilo que o pastor colocou. Ok. Marquinhos? Bonito, né? Onde eu vou arrumar palavras que superem. Eu acho que o Evangelho ele está passando uma transformação. E, na verdade, ele está voltando a ser original. O Evangelho ele não precisa necessariamente de a gente cumprir algumas coisas que foi pré-determinado. Se a gente voltar para o original, a gente vai entender que o Evangelho é fazer o bem, né? O Evangelho é ser um bom filho, não necessariamente vir para a igreja, mas se você estiver em casa e for um filho incrível, né? Uma vez um cara veio perguntar para mim assim, que ele falou assim para mim: eu quero fazer faculdade, mas não posso porque durante a faculdade eu quero estar na igreja, né? Então eu falei: mas por quê? Não, porque eu quero cumprir as escalas, aquela coisa toda. E eu falei para ele: de jeito nenhum, xará, vai para a faculdade, né? Vai para a faculdade, vai lá. Por quê? Existe lugar mais incrível para a gente ser cristão do que a faculdade, né? Aqui na igreja é mó boi de ser cristão, sabia? Todo mundo está feliz, né? Pai do Senhor, irmão, aleluia. Não é assim? Né? Exatamente. Agora, em casa, quando o negócio é trash, né? Quando você acorda meio mal-humorado, quando o pai também acorda mal-humorado, de repente nem todo mundo professa a mesma fé. Então eu acho que o cara ter a moral de ser um bom filho e ser cristão em casa, ele está fazendo muito mais do que vir para a igreja. Então, além de concordar, né, eu acho que ele tem que ser cristão acima de tudo. E ser cristão é com amor, entender no tempo de Deus, ele vai fazer. Aí o resto é com Deus, né? Nós estamos querendo dar uma mãozinha para Deus, né? Dar uma força para Ele, mas Ele sabe fazer as coisas direitinho, né? Eu acho que fica então essa questão que ser cristão é muito mais, na verdade, né? Está muito mais além do que frequentar esse espaço, né? Muito mais. Acho que ele é um complemento dentro de um todo. Não, né? que a gente não deve ir para a igreja. Exato. Né? É igual aquela história assim, não é que para ser crente eu tenho que ir para a igreja, mas o cristão vai para a igreja, é natural, porque a gente fala a mesma linguagem aqui, a gente quer estar junto. Não que a gente não deva vir, pelo contrário, deve vir. Legal. 1 Pedro 3:1 fala: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. E usando aqui o mesmo caminho do Fabiano, estendendo para a questão dos filhos, que os filhos possam honrar os seus pais, que não conhecem a palavra, a fim de que eles sejam ganhos sem necessidade nenhuma de falar, de pregar, mas apenas com o seu procedimento, né? Que nem diria São Francisco de Assis, né? Pregue e, se necessário, se use palavras. Legal. Tem uma outra pergunta que está aqui também. Eu quero direcionar essa já direto para o Fabiano, a respeito de redes sociais e mídia. Então, acho que a opinião dele, primeiramente, vai ser bem interessante, que é: qual é o limite para o cristão quando a questão é redes sociais e internet? E como um cristão deve se comportar dentro dela? Do mesmo jeito que o cristão deve se comportar em qualquer outro ambiente, né? O problema da gente com a internet, e cristão, não cristão, o problema da humanidade, né? E, claro, eu estou generalizando, mas é aquilo que grande parte dos estudiosos do tema tem demonstrado preocupação e tratado, é justamente a questão de que a gente acha que na internet, né, somos cobertos pelo anonimato, e não é verdade, né? A gente acha, porque não está na presença física da pessoa, pode falar qualquer coisa, pode insultar, pode levantar
falso testemunho, pode falar qualquer leseira, pode publicar qualquer besteira, que eu estou imune porque eu estou no quarto, né, no meu quarto, no escuro do meu quarto, com a porta trancada. E não é verdade, né? O que se constata é uma extrema exposição, né, e uma exposição que tem sido mais maléfica do que benéfica, tem feito mais mal do que bem, né? Porque o pessoal acaba extravasando, expondo a vida a extremos que não eram necessários, nem aconselháveis, muitas vezes colocando a vida em risco, né? Quando a internet, por si só, não é boa nem mal. A internet, por si só, é uma tecnologia, é um meio, é uma ferramenta, né? Eu já vi muita gente fazendo discurso apocalíptico aí, que a internet é o responsável pelo fim do mundo, e eu continuo consumindo muita coisa boa na internet, inclusive ligado ao meio cristão. Já tive doente, assisti culto domingo à noite, deitado em casa, na cama lá, e fui ricamente abençoado, sem poder me deslocar pela limitação de saúde a uma igreja e tal. Mas é verdade que tem muita porcaria. Eu acho que é aquela coisa de que a internet é um outro espaço de testemunhar o evangelho, como o pastor falou, a questão da universidade, como em casa, como qualquer outro meio. A questão é que a gente tem que ter plena consciência que, se a gente está dando a cara na internet lá, a gente está potencializando o alcance daquilo que a gente fala e daquilo que a gente demonstra que é, né? E eu fico muito triste às vezes. É algo que eu trabalho com o pessoal do Ministério de Música na minha igreja lá, e eles sabem que eles são monitorados, porque, inclusive, quando eles aceitaram fazer parte do ministério, eles sabem que uma das coisas extremamente importantes é a manutenção de um testemunho coerente com aquilo que eles pregam, né? E é engraçado, às vezes, tu vê o cara no domingão, dando glória a Deus, aleluia, falando língua estranha, papapá, isso, aquilo e tal, e na segunda-feira postando cada bobagem, cada lixo, né? Às vezes, muitas vezes sem ler, simplesmente compartilhando o que outro postou, e aí às vezes tu questiona, viu, mas é isso aqui mesmo que tu pensa? E o cara, nossa, não é, mas agora 150 já viram o que tu postou e já inclusive questionaram, às vezes, da tua posição, diz, pô, o cara não é crente e tal. Então, eu acho que o limite, essa questão de limitação, é aquela coisa, é lícito para ser utilizado de forma saudável, né? É ilícito, né, ou não me convém, como Paulo vai, né, algo que pode até ser lícito, mas não convém, quando eu acabo sendo escravizado por isso, que é outro caso. Às vezes a questão não é nem do testemunho, não é de publicar coisa ruim, não é de ficar publicando bobeira, mas da pessoa se ausentar do resto da vida, não tem mais tempo com o pai, não tem mais tempo com a mãe, não tem mais tempo com os irmãos, não tem mais tempo com a igreja, com os amigos, porque vive em função desse aparelhinho. Que eu acho que até o grande agravante hoje, né, do jovem é isso. Tanto que a gente tem clínica para desintoxicação. Perto da gente, Campinas aqui, já tem clínica para internar o cara que é viciado em Facebook como se fosse uma outra droga. O problema é o limite do vício, né? Exatamente. É saber dominar a ferramenta e não ser dominado por ela. Muito chato. Às vezes você está ali conversando numa mesa e aquela porcaria do WhatsApp, e conversa só comigo, né? Primeiro comigo, depois a gente fala com esse cara. Então, na verdade, nós temos uma necessidade de falar com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse é o limite, né, Não, ninguém gostou que eu falei do WhatsApp, né? Pode falar. Tinha gente acabando de escrever no WhatsApp. Mas, na verdade, existe um limite que a gente tem que respeitar. Ninguém curtiu. Ninguém curtiu. Compartilha, também não compartilhou, né? Ó, eu vou aproveitar uma coisa, eu levantei essa pergunta para o Fabiano, e aí já tem 300 pessoas escrevendo uma coisa aqui, que eu acho que é acho que a grande dificuldade do jovem e tal, em relação, você estava falando de música, e a pergunta que não quer se calar: qual é o limite da música? Existe música cristã, música secular? Posso ouvir uma música que não fala de Deus, mas que tem uma letra boa? Não posso? Quais são os limites? Qual é o ponto de vista de cada um? Vamos pegar fogo agora, né? Bom, eu vou começar. Eu acho que tem muita música que se diz cristã, que tem uma mensagem muito mais perigosa e satânica do que muita música que a gente chama de secular e que tem uma letra coerente com as verdades do Evangelho, né? A gente poderia entrar aqui dentro da questão da motivação de quem compôs, a motivação de quem executa, do intérprete e tal. Agora, falando friamente da questão da música em si, da peça, né? A melodia,
harmonia e ritmo, daquele conjunto ali, da mensagem que é levada. Eu não tenho dificuldade nenhuma em assumir que eu ouço algumas músicas seculares que, para mim, tem uma mensagem muito coerente com a relação com valores do Evangelho. E já ouvi um monte de coisa que se diz evangélica que eu tenho vergonha, porque eu não consegui encontrar, do índice da minha Bíblia até o último comentário, eu não consegui achar em lugar nenhum aquilo que o cara está pregando ali. Então, essa é a minha leitura, né? Não sei, meus colegas. Já procurou na contracapa? Não? O senhor é um músico... Não, o que é realmente... Quem somos nós para declarar que uma música é de Deus e uma música não é de Deus? Não sei. Alguém pode ter perguntado, você ouve música não evangélica? Sim, ouço música não evangélica. E muito. Na verdade, eu ouço mais música não evangélica do que evangélica, porque as músicas evangélicas são muito ruins, musicalmente, né? São péssimas. As composições são pífias, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo uma época, musicalmente falando, né, de pobreza total, poesia total. Nós não temos zero, a ausência de poesia. E isso não é só na música secular, né? Dentro da igreja também. Eu andei junto com bastante gente do meio dito celebridades gospel, né? Você vai nos lugares que você tem que ver quando a Cassiane chega na marcha para Jesus, entendeu? Parece que, né? Nossa, você tem que ver, cara, né? Então, assim, eu andei bastante bastante com essas pessoas, e a gente vê hoje que o mercado fonográfico gospel, ele exige que as pessoas componham coisas que vão ser vendidas, certo? Em escala industrial. Oferta e demanda. O que as pessoas querem ouvir? Vamos produzir, certo? Compor uma música é fácil. Se a gente quiser agora compor uma música e falar um negócio bem que todo mundo vai gostar, é fácil, né? É só a gente pegar e sentar e ver como é que está o molho de hoje em dia. Pegar os 4 acordes do Michel Teló e pronto. E pronto. Só falar um tchê-tchê-tchê, né? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: por que eu falei que eu ouço música não evangélica? É claro que se eu quiser adorar a Deus, né, eu não vou usar uma determinada música, mas eu ouço, né? Tem aquela do Gilberto Gil, né? Agora, olha bem, né? A pobreza é geral. Se a gente analisar a qualidade musical que o Brasil tem, pelo menos o movimento underground e o passado, se você aqui, quem aqui não é casado ainda? Né? Eu sou, há 27 anos. Né? Se você não casado, quando casar, né, cantar uma música do tipo assim, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, né? Ganhou a mulher. Você vai... Nossa, ela vai te adorar, velho. Verdade. Aí se você pega algumas músicas, por exemplo, Djavan, né, são composições incríveis. E o mesmo Djavan também compõe músicas que depõem contra aquilo que eu penso. Certo? O que eu faço quando isso acontece? Eu tenho que ter o discernimento interno para poder dizer aquilo que Paulo falou, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Existem algumas músicas que eu não gosto de escutar. E eu tenho uma vantagem: o meu inglês é ruim. Ele não é bom, ele é ruim. Então, algumas músicas, se eu soubesse que estava ouvindo, eu também nem ouviria, né? Algumas músicas em inglês. Mas, assim, aonde está o limite? Isso é a forma de eu pensar e como eu enxergo essas coisas. Então, acho que a proposta do fórum é exatamente isso, né? Onde está o limite disso tudo? A gente tem que analisar, né? Tem que ver o que é bom e o que é ruim. Uma pessoa ouvir beijinho no ombro, ela tem que ser presa. Não é? Uma pessoa... E prisão perpétua se fizer outro ouvir junto, né? Outra coisa que tem que ser proibido é gente que tem mau gosto musical não pode ter carro com aparelho de som. Não pode.
certo? Tem que ser proibido. O que você ouve? Ah, eu gosto de funk, então você não pode ter som. Nem celular com alto-falante no Celular- ônibus. Fechando rapidamente, eu só vou pedir para a gente dar uma acelerada, porque tem várias perguntas, tem umas aqui. Pastor Márcio, então. Você vê que quando chega na minha vez, manda acelerar, né? Não é. Claro que não. Agora que eu ia desenrolar o rolo aqui, rapaz. Na verdade, esse assunto daria um fórum inteiro só ele. Eu penso que eu sou de uma época de alguns anos atrás. Não chega a ser algumas décadas também, você acaba comigo, né? Mas com o movimento de batalha espiritual, movimento de libertação aí da década de 90, em especial, as pessoas foi ensinado e ficou subentendido, é subentendido na cabeça de muitas pessoas. Às vezes até mesmo nós pregadores acabamos de certa forma criando essa mentalidade de uma maneira indireta, que existe uma manifestação espiritual através das músicas. Eu, particularmente, não acredito que uma música possa ter uma manifestação espiritual na gravação dela. Você ouvir porque você está ouvindo, o demônio está ali, e aquela música está recheada de espíritos, porque haja espírito, né, em cada aparelho de som que você for ligar. Eu penso que o perigo, seja da música secular ou até da música cristã, é a filosofia que está embutida nela. Existe uma mentalidade embutida, e aí você tem que examinar as coisas e reter o que é bom. Nós temos um problema no moderno, no jovem moderno, e quando a gente fala um problema moderno, é no mundo todo, e quando fala no mundo todo, entende-se que no Brasil ainda é pior do que em outros lugares, que é a falta de senso crítico. As pessoas não sabem fazer uma boa escolha. Ela não sabe, é cultura de massa, o que todo mundo está consumindo, eu vou consumir também. Está todo mundo ouvindo, eu vou ouvir também. Está todo mundo curtindo, eu vou curtir também. Eu penso que tem músicas que não condizem com a minha fé, não condizem com aquilo que eu creio, não dá para eu ouvir, né? Existem artistas que a própria postura deles não condizem com aquilo que eu sou. Então, por exemplo, vamos pensar se tivesse um artista que só fizesse músicas contra a sua mãe, falando o nome da sua mãe, xingando a sua mãe, caluniando a sua mãe. Você ouviria esse artista? Ah, mas ele tem uma música tão legal, um arranjo tão legal, mas ele está falando mal da sua mãe, cara. Então, para mim, não dá, não conjumina com a minha fé. Mas eu entendo que Deus pode falar de multiforme. A graça de Deus ela alcança tanto os cristãos, os religiosos, como tem uma coisa na teologia chamada de graça comum, que é a manifestação de Deus através de um cara que não é cristão, e ele faz uma música lá um dia, ele está feliz, ele está alegre, ele está sensível, e ele faz uma música que pode te conectar a Deus. Acredito, sim, em músicas ungidas. Bom, da mesma maneira que eu não creio que uma música tem demônio, eu não posso acreditar que uma música tem anjos, tem um fluir ali. Mas eu acredito que existem músicas que a pessoa faz de uma maneira tão inspirada, tão profunda, que é impossível aquilo não ter um toque de Deus, né? Um toque sobrenatural. Viu, pastor? E tem um lado psicológico também da história, né? A música tem um poder psicológico nas pessoas, né? Ela abre portas, Abre portais portas, da alma da pessoa. Então, assim, tem algumas músicas, assim, quando final dos anos 80, começou aquele movimento dark, né? Então, as músicas eram gravadas em tom menor, elas levam a pessoa a ficar triste. The Cure, isso. Então, são músicas assim, deprês, né? Então, inclusive pessoas se suicidam ouvindo, né? Vamos? Uhum. Então vamos fazer o seguinte, então. A gente vai dar uma pausa agora. Vamos fazer um som. Já que está falando de música, então vocês vão fazer um som juntos aqui. E a gente eles vão fazer um som e a gente vai voltar com perguntas abertas agora aqui. Então daí, a partir de agora, a Má vai abrir o microfone para ser feitas perguntas. Tem algumas que já estão vindo aqui também, a gente vai colocar. Tem uma bem polêmica aqui, mais polêmica que aquele vídeo do menino, sabe, do Mamilas. Mamilas! E aí, essa aqui vai durar um bom tempo. Então, vamos
tá fazendo um som enquanto isso aqui. Enquanto isso, se alguém puder pegar um outro microfone para mim, que isso aqui está destruindo minha cabeça aqui. Minha cabeça é muito grande para esse microfone aí. Acho que é mais fácil mudar o... O que você vai fazer, Marquinhos? Isso aqui, ó. Ouve-se o júbilo de todos. Mi menor? Tá aí, Ré menor. Ré menor é Fá? É Fá. É. Tem som aqui? Dá um Ré menor. Quer fazer outra coisa? Vai? Vamos fazer outra coisa? Não, vamos sair. O que quer fazer? Ouve-se o júbilo, só que Ré menor. Vamos ver o domínio da escala aí agora. Ouve-se um júbilo de todos os povos, eles se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Fala, rapaziada, como é que é? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Ó. É o tiozão Praise. Isso é das antigas também. Hey, hey, hey. Oh, ale. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, nem tudo me faz ver. Eu ouço o som da tua voz, o que? Ele me faz ver. Para a ele todo som, a ele todo som de todos nós, a ele todo tom em toda voz, cantem glória. Vai lá, coral, vai lá. A ele todo som, cantem. Aquele que sonda, vai lá. Aquele que conhece tudo. Conhece
nem o seu próprio filho, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo sem amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som em toda voz contém glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som em toda voz contém glória. Contém glória. Contém glória. Hey. Isso é coisa velha, hein? O João Moleira tá... Tiraram o som do João Moleira. Ok, vamos voltando aqui. Então, eu só vou pedir assim, para a gente tentar ser mais breve. Tem várias perguntas, tem gente que está assistindo online, tem gente que está aqui, tem gente que nem está aqui, deixou perguntas gigantescas aqui. Enfim, vamos lá. Não tá aqui, faz pergunta? Não está aqui, faz pergunta. Não tem moral. Tem casamento, mandou pergunta, tem gente que foi em outras festas. O pessoal está com dúvida. Bom, falando de fé e comportamento, uma pergunta que não quer se calar, já faz 4 dias que estão mandando. Tatuagem. Segundo a palavra de Deus. E aí? Pode ser feita, não pode ser feita? Se não puder, me lascou um pouco, né? Posso falar? Fique mais do que à vontade. Só vou pedir para todos serem breves para a gente abrir agora para o povo depois disso aqui. Então não vou falar. Não. É porque eu sei que o pessoal vai querer já perguntar. Tatu é coisa de tatu. Tatu é coisa de tatu. A Bíblia não fala nada, niente sobre tatuagem. A Bíblia não fala, não tem um versículo na Bíblia que fala sobre tatuagem. Tem 2 que os orelhudos, tanto do lado de quem defende como do lado de quem ataca, usam, mas que não tem nada a ver. Quem defende diz que em Apocalipse diz que Jesus ele vem no cavalo branco e tem tatuado na coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Escrito na coxa, né? Escrito. Mas não é bem assim. Aí tem um texto no Pentateuco que fala que não marcará os vossos corpos. Levíticos 19, né? Até ontem eu vi um teólogo. O Facebook tem tanto teólogo, gente. E o menino colocou lá, até colega assim, conhecido da gente, né? Ele colocou lá, não faça tatuagem. A Bíblia só fala que não pode fazer tatuagem se for por causa dos mortos. Até leia o texto aí, Levíticos 19. Eu nem sei a passagem, porque como para mim... Levíticos 19 e 28. Eu tenho que guardar esse versículo mais que o Senhor, meu pastor, nada me faltará, porque... Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem farei marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Alguns acreditam que essa questão da marca seja uma tatuagem. Quando o Senhor escreve o texto, o Senhor inspira Moisés a escrever o Pentateuco, está escrevendo uma lei para um povo que está indo habitar numa terra de gente pagã, de gente cruel, de gente irreverente, que eram os cananitas. E a ordem de Deus era que destruísse todo mundo ali, porque é um povo terrível. E eles tinham o costume de, durante os velórios, durante os féretros, né, durante os ofícios fúnebres, morria um ente querido seu, aí você ficava em frente ao corpo ali, está lá um corpo estendido no chão. Eles não vão saber que isso é coisa só de quem é velho, né? Era o narrador de futebol que falava isso quando alguém sofreu uma falta. Mas eles ficavam ali e ficavam se chicoteando.
ferindo o próprio corpo por conta daquela pessoa morta ali. Faziam marcas, faziam cortes com navalhas. Tem uma cerimônia parecida com essa no livro de Reis, quando Elias desafia os profetas de Baal, e os profetas de Baal começam a clamar e Baal não respondem, então eles começam a se autoflagelar, a palavra é flagelo. Então eles marcavam o corpo pelos mortos. Então a Bíblia não fala sobre tatuagem. A tatuagem é uma prática, um costume contraditório para a nossa sociedade ainda hoje, principalmente dentro da igreja, mas a Bíblia não diz que se deve ou se não deve fazer, como assim a Bíblia também não diz sobre diversas coisas que nós, como cristãos, entendemos que não devemos fazer ou que devemos fazer. É uma decisão de foro íntimo. Você acha que a questão é mais cultural, mais social? Eu acho um problema que, normalmente, quem quer fazer tatuagem são pessoas que não são responsáveis ainda. Não sabe o que quer fazer, inclusive. Não sabe o que quer fazer. Quer marcar o corpo, uma coisa que, com o tempo... E é para sempre, né? Não sai com sabão, não. Hein? Com o tempo não sai. Então, se é um adulto que faz, ok, ele já sabe o que ele quer da vida dele. Tem uns adultos que também não sabem, né? Tem uns adultos que fazem andorinha. Que então, assim, o maior problema da tatuagem, eu acho que é que ela é perpétua. Nunca mais vai sair. Então, infelizmente, existe um problema de moda, né? E o Brasil vive de moda, né? Daquele do oba-oba do hoje. No anos 80, você lembra disso? Tinha uma tatuagem que... Tinha um cara, uma novela, que era um coqueiro com um sol atrás. Você lembra disso? Uma gaivota. Uma gaivotinha, né? Era o Mário... Aí imagina, um monte de gente fez aquilo. Aí uma vez nós fomos tocar... Mário Gomes. O saxofonista, nós ficamos no mesmo quarto do hotel. Quando ele tirou a camisa, que eu vi aquilo, né? Eu caí no chão e dei risada. O problema da tatuagem é exatamente isso, é a moda, né? Então, de repente, você faz um negócio que vai ficar para sempre. Hoje é legal, mas amanhã vai ser uma coisa ridícula. Existe um ataque dizendo que a tatuagem ela tem uma atitude rebelde, ela começou hoje não é mais, na né? Índia, não sei aonde. Mas o rock também teve uma atitude rebelde, a gente acabando de tocar rock aqui, então para mim não serve. A minha opinião pessoal, eu, Márcio, Ricardo, não vou falar meu nome inteiro, que estão ficando dando risada, né? Mas para mim tatuagem não serve, é uma questão pessoal. Para os meus filhos, enquanto estiverem debaixo da minha orientação, também não vai servir, mas eles estão se tornando adultos, com uma carreira estabelecida. Porque é o seguinte, tem pessoas que vão para a entrevista de emprego e não sabem que estão sendo reprovadas, não sabem. Porque, normalmente, o RH, o psicólogo, ninguém vai dizer isso, porque a pessoa pode até processar a empresa. Mas ele não está sendo aceito naquele serviço, ou porque ele tem tatuagem, ou porque ele usa um brinco, um alargador, um piercing, ou porque tem um piercing no nariz. Não condiz com a função pretendida, porque a tatuagem é uma questão social. E tal qual ela tem as suas dificuldades. Fabiano? Eu partilho da opinião de ambos. Eu acho assim, eu não vejo qualquer questão espiritual atrelada à questão da tatuagem. Claro, desde que o cara não vá tatuar o bode nas costas, né? O capiroto, como o pessoal fala, não, ou que não tem, ou o símbolo do Internacional. Não, aí não. Do Palmeiras, imagina, fazer um símbolo do Palmeiras, você tem que ir. Mas eu concordo com essa questão da problemática de que é perpétuo realmente, né? E eu acho que tem que ser algo muito bem pensado, porque se faz na mocidade, no calor da onda da moda, e hoje é moda, como o pastor falou muito bem, né? Se era o símbolo social de rebeldia antigamente, hoje é moda, né? Inclusive, desculpa, interrompendo, mas acho que é mais underground hoje não ter. Exatamente. Porque não tem tatuagem? Não tenho nenhuma. Nenhuma mesmo? Nenhuma, cara. Legal. Quer concluir, Fabiano? Tá. Tem uma pergunta aqui interessante, aí eu vou abrir já. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer levantar a mão? Por favor, a Má vai até vocês. Depois eu tenho... Se for pergunta sobre vegetarianismo, tá funcionando? O pastor Márcio responde primeiro. Tá funcionando. Tá aqui, tá saindo. Só está no retorno, não está na frente. Arthur, aí. Que eles estão filtrando. Acho que tá só no retorno ainda, hein?
Alô, tá funcionando? Tá, aqui tá no retorno. Alô, teste, Enfim, eles estão ouvindo aqui, qualquer coisa a gente repete. Beleza, tá esperando a questão de vegetarianismo, mas não é não. Na verdade, a pergunta seria mais tipo, a gente sabe que a gente enfrenta, o cristão enfrenta bastante dificuldade no dia a dia aí, nas células. Alô? Alô? Sobre como a gente deve agir em diversas áreas da nossa vida. E uma coisa que eu queria perguntar era sobre o futebol. Porque eu vi vocês sendo apresentados e colocou várias realizações de vocês sobre família, estudos, essas coisas. E Ei, som, ei, aumenta aí. Aumenta tudo. Som, ei. Ei. Aí. Ei, tá ouvindo? Pode, Então, pode conclua. E no final vocês acabaram falando, São Paulino, corintiano, palmeirense, Inter. Colorado. Isso. Então, e hoje o brasileiro tem enraizado muito forte dentro dele essa questão do futebol. E a pergunta que eu queria fazer era como o cristão deve ir em determinada situação, levando em consideração o fato de Copa que está acontecendo aí hoje em dia, né? E a gente não sabe como deve agir diante disso, porque muitas vezes eu vejo pessoas assistindo jogos de futebol e às vezes escapa alguma coisa sobre o juiz ou sobre determinado jogador, sabe? E talvez a pessoa não consiga diferenciar uma coisa da outra. E eu quero a opinião de vocês de até que ponto o futebol interfere na fé dos indivíduos, individualmente falando, assim, sabe? Olha, eu acho que, como a gente falou de música, como a gente falou de internet, né, a questão é o que te controla e o que tu controla, né? Eu particularmente, eu sou colorado, né? Minha esposa é colorada, meu filho é São Paulino, não consegui, não fiz o trabalho bem feito, meu filho virou São Paulino, Deus né? sempre deixa Mas a minha filha é colorada, né? E apesar da minha mãe, minhas irmãs são todas gremistas, o que é um revés na família. O critério para o Silas entrar na família foi ser corintiano. Quer dizer que você é a ovelha negra da família, então. Não, porque meu pai era colorado também, ele me deixou sozinho. Mas, retornando, né? Eu acho que quando você é escravizado por isso, eu vejo isso como um grave empecilho. O que eu falo por escravizado? Aquela coisa que te domina ao ponto de colocar em xeque a tua fé, as tuas convicções, a tua postura como cristão, né? Eu brigo muito. O Moleira, a gente troca muito comentário pela internet e tal, e ele acompanha. Às vezes eu me estresso até com o pastor, que eu digo, pô, cara, viu? Olha o exemplo que tu tá dando, velho. O tipo de piada que tu faz. Os Bambi aqui, não sei o que, tá. Digo, velho, muito bonito. Aí no domingo vai para o púlpito lá. Então, chega um ponto, às vezes, que começa a interferir, inclusive, no teu testemunho como cristão. Aí eu acho que tu foi escravizado, como pode ter sido pela internet, como pode ter sido por qualquer outra coisa. Tem um compromisso, tu tem que estar aqui para tocar domingo à noite, dar o maior balão, porque tem o jogo do teu time, semifinal do campeonato paulista lá, né? Eu acho que é complicado, quer dizer, aí é aquela velha historinha, né? Onde está o teu coração, ali está o teu Deus. Sou contra, não, acho que o esporte é extremamente saudável. Agora, se ele me escraviza, ele é tão prejudicial como qualquer outra porcaria que pode me escravizar. É a minha visão. Minha também. Veio como profeta praticamente aqui. Alertando a gente. Eu acho até que se o cara torcer pro Coringão, tudo bem. Brincadeira. Ele e o Marquito. Ok, tem mais alguma pergunta aí? Alguém quer? Surgiu, vê quem levantou a mão primeiro. Eu vou pedir que as perguntas sejam direcionadas a uma pessoa só agora. Então, vocês fiquem à vontade para quem vocês quiserem perguntar. Eu só vou aproveitar enquanto isso, antes de vir essa pergunta, rapidamente uma menina perguntou aqui, em uma sociedade que a mulher ganha e luta pelo seu espaço, o que significa estar submissa ao homem hoje em dia? A submissão é amor, é em amor. Erra-se quando a gente imagina que está sobre o tacão do homem. Eu discordo disso. A submissão é em amor. Hoje tem mulheres que ganham mais, são arrimo da família, ganham mais do que o marido. E qual que é o problema disso? Acho que é questão de submissão de amor. O texto bíblico, base sobre submissão da mulher ao esposo, ela sempre se questiona, né? A gente vive hoje numa sociedade
feminista. O pessoal fala que a sociedade é machista, hoje a nossa sociedade não é tão machista mais. Mas ninguém questiona a parte da passagem que fala que o homem deve amar a mulher. Como Cristo amou a igreja. Então, a submissão ali diz respeito à entrega. A mulher deve se entregar-se ao marido de corpo e alma para que ele a ame. Foi por isso que Deus criou o homem e a mulher ali em Gênesis, para que o homem amasse a mulher. Deus deu a mulher como um presente para o homem. E isso não diminui nem a mulher e nem o homem. Isso completa os dois. A gente vive numa sociedade hoje e Deus orientou que o homem fosse o provedor e a mulher fosse a administradora. Hoje a gente vive uma sociedade, mundialmente falando, horrorosa, porque foi trocado isso aí. A mulher saiu de casa e foi trabalhar junto com o marido, e os filhos ficaram com quem? Mas não pode a mulher sair trabalhar e o marido ficar em casa? Ok, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas a estrutura emocional e física do homem e da mulher são diferentes. Para que o homem fosse provedor, só que tem aquela coisa, né? A carreira se tornou algo de extrema importância, tanto para o homem quanto para a mulher. E a realização do ser humano não deveria ser profissional nem financeira, deveria ser na família. Deus criou o homem e a mulher para que se realizem um no outro. Quando a carreira, o ganho, a profissão, o sucesso financeiro profissional se tornou a coisa mais importante, acabou-se a família. Então, essa pergunta, eu não sei quem perguntou, melhor até não saber, porque daí eu fico mais livre para responder, para não achar que o pessoal... Essa coisa essa pergunta, ela vem alicerçada num pensamento moderno, pensamento feminista. O que significa submissão? Quer dizer, já existe um questionamento e nós não percebemos isso, né? Porque, lógico, a gente ficou séculos numa sociedade machista, chauvinista, uma sociedade machista cruel, que impunha as coisas, onde os homens não amaram as mulheres, as suas mulheres. Então, quer dizer, hoje a gente vive um caos social e familiar, porque há muitos séculos já, desde que Adão e Eva pecaram, talvez, esses papéis não estão bem estabelecidos dentro de casa. E o alvo, eu acho, principalmente para vocês jovens que ainda vão casar, o alvo de vocês é se constituir uma família onde um e outro se realizem em casa e não fora. Que o sucesso fora de casa seja consequência do sucesso familiar, que eu acho que é a coisa mais importante e fundamental para um casal, para uma família, é o sucesso familiar. É importante a gente entender a ideia de submissão. Você está sob a missão de, né? E qual é? Eu posso estar muito enganado, mas que mulher não gostaria de dividir, de compartilhar, né, a missão recebida de Deus com um homem que a ama como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Abrindo mão até da sua carreira e de tudo. Exatamente. Bom, ele abriu mão da própria vida em favor da igreja, né? Eu acho assim que boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje nesse caso se deve muito mais à ausência masculina no decorrer dos anos, né, que se ausentou do lar e se ausentou, inclusive, da postura de ser o guia espiritual da família, né? Tem um ministério norte-americano que trabalha com homens, se chama Promise Keepers, né? E que é interdenominacional e corre o país todo fazendo encontros e movimentos numa tentativa desesperada de lembrar aos homens que eles têm, sim, responsabilidade na manutenção da vida espiritual da sua família, incluindo seus filhos. Porque boa parte dos homens fez o quê? Saiu, foi cuidar da carreira e domingo de manhã ficava em casa dormindo e deixava a esposa e os filhos irem para a igreja sozinhos. Afinal, ele precisava dormir no domingo, porque ele, de segunda a sábado, ele estava provendo o sustento da família. Só que aí não se realiza dentro de casa, não cumpre o papel de sacerdote do lar, e a mulher precisou, além de tudo aquilo que já vinha fazendo, ainda assumir para si a responsabilidade pela manutenção da vida espiritual da família. E aí chegou onde chegou hoje, né? Respondido, então. Perguntas aí. Quem tiver pergunta também, continua já com a mão levantada, porque a Má vai colhendo aí. Você falou em questão da tatuagem, mas em questão do piercing e alagador?
Vão direcionando para quem daí, para quem? Tanto faz. Tanto faz? Deixa eu responder isso aqui. Meu ponto de vista, eu acho muito feio. Acho horrível. Né? Deus falando eu sou pro Silas aí. Assim, eu sou gerente de engenharia, né? Trabalho numa empresa de máquinas. E eu não contrataria um cara assim. E eu estou falando isso aqui para todos vocês entenderem como é que funciona o mercado. Né? Não dá. Você vai tratar com o cliente, você vai ter que ir numa reunião, com aquele negócio pendurado aqui, assim. Você já viu quando tira aquele negócio lá? Né? Aquela coisa mole assim? Pelo amor de Deus. Né? Agora, na Bíblia também fala, né? Davi fala, os meus ouvidos furaste, né? As minhas orelhas furaste. E era uma prática entre os escravos, quando o cara, ele era liberto, mas ele queria continuar sendo servo, ele ia lá e furava a orelha, colocava uma argola, colocava um pino. Eu acho que isso tem mais cultural do que espiritual. Como eu disse para você, eu vivi os anos 80, né? Vocês estão vivendo os anos 2000 e tralalá, né? Então, para mim, eu não consigo achar bonito. Viu, Silas? Amém. Mais alguma pergunta aqui? Enquanto vai vir uma pergunta ali, rapidamente uma outra que veio. Greve. O cristão entra numa greve de cabeça, não entra? Sou metalúrgico. Quem que era essa pergunta? Não sei. Eu participei de todas as greves de São Paulo. Dos metalúrgicos, inclusive quando o Lula apareceu. Ele era o Black Bloc. Black Bloc dos anos 80. Eu acho que o maior problema do brasileiro, do evangélico, hoje, é alienação. Nós temos que ser mais politizados, mais inteligentes, menos massa de manobra. Né? Então, o que acontece hoje no meio evangélico, a respeito de greve, é que a gente não tem opinião. E se não tem opinião, vai com Maria que vai com as outras. Então nós precisamos ter opinião. Aí, aonde você vai arrumar isso? Na Bíblia, lendo a palavra. Existem situações ali na Bíblia extremamente políticas. Você lê o livro de Amós, você vai ver como é politizado. O próprio Davi era politizado. Justiça social total, né? Então nós temos que ter uma posição. Minha opinião é que nós temos que ter uma posição, mas tem que ser uma posição inteligente. E outra coisa, o ato de fazer greve depende de como essa greve é feita. Você não vai lá fazer black e o que motivou a greve, né? Porque podem ter motivos lícitos e às vezes pode ser até algo ilícito. Né? Ótimo. Tem uma aí? Fica à vontade. Bom, direcionado para o Marquinhos mesmo. Como a gente muitas das vezes usa a Bíblia em favor do que a gente mais gosta, né? Voltando no caso da tatuagem, eu queria saber que benefício a tatuagem traz para a gente. E se não deveria diminuir um pouco o incentivo para a molecada de hoje? Porque do jeito que eu vejo, acho que daqui a pouco está todo mundo com o corpo desenhado, do jeito que está indo. Benefício nenhum. Nenhum. Eu acho que traz um problema também, porque é caro. Né? A não ser que faça aquelas bem meia boca, né? Fica feia, de cadeia. Né? Eu acho assim, na minha opinião, como é moda, e tudo que é moda é complicado, né? E passa à vontade, depois vai ficar aquela porcaria lá. Quer ver? Vou dar um exemplo bem legal de um desenho que eu assisti dos Simpsons. Eles estavam falando de tatuagem, e o vô dos Simpsons falou, também tem uma tatuagem, né? Aí, cadê vô? Aí mostrou assim o braço, era uma mancha, né? Isso é uma mancha, você tá ficando velho. Daí ele abriu assim, esticou, era um barco à vela. Né? Ele esticou assim. As pessoas, não esqueçam, você que faz tatuagem, você vai ficar tiozão. A pele vai cair. A pessoa faz tatuagem aqui no culote, né? Nossa, e depois, como é que fica? Quando a gravidade começar a agir, né? Então, eu acho que tatuagem, meu irmão, respondendo a tua pergunta, eu acho que, minha opinião, não faça. Minha opinião, não faça. Apesar de eu achar muito bonito, aquelas bem feitas, tem até o Miami Ink lá, aquele programa, aqueles negócios maravilhosos. Eu acho que não deveria fazer.
Minha opinião é não faça, porque é moda. E tudo que é moda passa. E depois vai ficar com raiva daquela porcaria lá, né? Gente que faz tatuagem aqui no pescoço, não sai com água e sabão, sabia? Não sai, é para sempre. Ok, mas tem mais alguma? Respondi a tua pergunta? Respondi. A gente tem uma, só continuando aquela questão da greve, perguntaram sobre manifestações, baseado nessa questão do Brasil e tal. O cristão vai para a manifestação, não vai? Se é direito dele, abraça a causa? Paulo tem uma máxima, né, que ele cita aqui: fazer tudo com ordem e decência. Se você quer discordar, é legal, está dentro da lei, é um direito nosso, mas tudo com ordem e decência. E o Marquinhos falou algo aqui sobre a questão da massa de manobra. A questão do senso crítico, que eu já falei aqui. Nós não sabemos escolher, a gente vai pela cultura de massa, pelo que todo mundo fala. Então, desde pessoas que vão para a greve, vão para manifestações, que estão sendo manipulados, sindicatos hoje que são controlados por forças simplesmente políticas. O sindicato existe para lutar em favor do trabalhador, mas muitas vezes os sindicatos mobilizam o trabalhador, mas existe toda uma maracutaia por trás para favorecer as indústrias. Sobre a questão do senso crítico, o Marcelo falou sobre futebol. Futebol hoje é uma propaganda governista. Essa Copa, eu vejo, aos meus olhos, é uma propaganda governista, que é uma maneira de manipular, não só por causa da Copa. O futebol aqui no Brasil sempre foi uma maneira de manobrar as massas. Inclusive, futebol, pastor, carnaval. Se o Brasil ganhar, vai ter um efeito anestésico na população. As pessoas vão esquecer dos problemas. Perigoso no ano de eleição. Perigosíssimo no ano de eleição. Não, um monte de gente que até a Copa, então, protestava, reclamava, começou a Copa, mudou, e eu percebi que alguns comentários meus, eu digo que estou torcendo contra, né? Só que você assiste um jogo que nem hoje, impossível se torcer contra. Daqui a pouco você está chorando na frente da televisão, lá com os pênaltis. Mas eu odeio essa Copa, eu odeio com todas as minhas forças essa Copa, porque é uma roubalheira sem fim. As pessoas falam, mas se o dinheiro não tivesse na Copa, também não ia estar nos hospitais. Não pode aceitar isso. A questão é que, de fato, não ia estar nos hospitais, mas a fonte está secando. É muita corrupção no Brasil, é muita, e a fonte está secando. E a hora que a fonte secar, os primeiros que vão pagar o preço somos nós que estamos aqui na linha de baixo da cadeia alimentar. Então, não é que o dinheiro que está no estádio, de qualquer forma, não estaria na saúde, é que foi arrancado, até o pouco que tinha está sendo arrancado da saúde, da educação, da segurança, e vai ficar um rombo que em 20, 30 anos não vai se cobrir. Nós estamos entrando numa época de trevas para o Brasil, economicamente e politicamente falando. E essa Copa vem para coroar. Infelizmente, não sou contra o futebol, não sou contra a seleção, já que está jogando, tomara que seja campeã, só que, enfim, vai ser campeã, vai anestesiar o povo. Só que o povo já está anestesiado. Então, resumindo, então, manifestação pacífica, sim ou não? Vocês iriam, sim ou não? É a questão da voz profética. A gente fala tanto de voz profética, é tão fácil falar de voz profética dentro da igreja, né? Eu acho assim, tem a questão da decência e ordem que o pastor falou, mas a gente não pode se omitir, né? Porque se nós somos sal da terra e luz do mundo, a gente tem que lutar como igreja para transformar esse mundo em algo de acordo com os padrões de Deus. Eu não estou falando aqui de sair só distribuindo Bíblia, não. A gente sabe que a gente está aqui com firme propósito de manifestar a glória de Deus nessa terra. Agora, é muito fácil entregar um folheto para um cara que está morrendo de fome e dizer para ele, Deus vai te mandar um anjo que não sou eu para resolver o teu problema. É muito fácil resolver os problemas da minha igreja através da amizade com um ou outro vereador, deputado e assim por diante, a despeito de que aquilo que ele está fazendo para mim beneficiar a minha comunidade, está prejudicando meio mundo, porque aquele dinheiro era destinado para essa ou aquela outra atividade social. Então, eu acho assim, voz profética da igreja é algo que está faltando fora das quatro paredes da igreja. A gente está deixando... E a gente também virou massa de manobra, porque aí chega na época de eleição, a gente muitas vezes abre o púlpito para o cara vir aqui, prometer que vai dar um terreno para a gente construir um templo, e aí nessa brincadeira a gente ajuda, às vezes, a eleger
gente corrupta, gente que vai agir durante 4, 8, 12 anos totalmente contra os valores de vida do Evangelho. Essa é a minha visão. Muito bom que até soltaram fogos lá fora. Pergunta ali. Vou pimentar um pouquinho aqui. Quero saber a opinião dos três. Porque hoje a gente vê, pelo menos na minha época de jovem, havia um certo nível de santidade na vida dos jovens. E hoje a gente vê muita liberalidade na vida dos jovens crentes, dos cristãos. Estou falando de quem está aqui dentro da igreja, do crente. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Brevemente, que depois a gente tem... Na sua época de jovem, não. Você ainda é jovem, meu amor. Rapidamente, cada um, porque tem mais algumas perguntas aqui. A Bíblia fala para sermos santos, né? Aí os santistas usam isso como favor. Usam isso a favor. Sabe, o solitário. A Bíblia fala para que nós sejamos santos e fugir da aparência do mal, né? Agora, não tem como a gente também achar que nós vamos, hoje, Facebook, internet, até o Twitter já foi embora, né? O Twitter não se usa mais, o negócio é muito rápido, as coisas estão em emergência. O que é verdadeiramente ser santo? É não usar determinada roupa ou ter um compromisso real com Deus? O que é realmente ser santo? Eu vim para a igreja todos os dias ou chegar em casa ser um mau filho, ser um mau marido, né? Então acho que a santidade, nós devemos buscar isso. Qual que é a essência real da santidade, né? Porque assim, é muito legal, o cara peca a semana inteira, chega na igreja, ele vem com vergonha, né? Aí ele dá a mão para o irmão, Pai do Senhor, irmão, ninguém percebeu, né? Aí ele continua o culto, rola um sonzinho, ninguém está percebendo que ele pecou, ele já levanta a mão, né? Aí adora a Deus, chega no fim do culto, ele já está, aleluia, né? Ô irmão, por quê? Ele já está até profetizando, o pecado tornou-se, não existe mais, né? Então o que nós estamos fazendo? O que é ser santo? É buscar a palavra, respeitar a palavra, ou é um visual, uma aparência, ou é um crentez, né? Então eu acho que nós temos que ter realmente uma mudança interna, de verdade, e tem que buscar isso sim. Mais alguém quer colocar sobre isso? Coisa que eu queria falar desde o começo é que o tema aqui é fé e comportamento. Muitas vezes a nossa fé, esse é o fenômeno da igreja moderna, a fé não se reflete no comportamento. Como a fé é algo de fora íntimo, é que nem opinião, né? Que nem a pessoa fala, é a minha própria opinião. Lógico que é sua própria, se a opinião é sua própria, né? A fé também é minha própria fé. Embora nós possamos ter uma fé conjunta, mas a minha fé é pessoal, a fé do Fabiano é a fé dele, a fé do Marquinhos é a fé dele. Só que essa fé pessoal que eu tenho, ela tem que se manifestar num comportamento pessoal, individual. Porque essa fé coletiva que eu venho na igreja e sou muito valente, muito santo, muito crente, quando todo mundo aqui, tá um bate-papo ali no meio gostoso, né? Essa fé que a gente tem no culto aqui, que a gente sai fortalecido, ungido, é uma fé coletiva, que lá fora não faz sentido. Então, essa fé pessoal, ela tem que se refletir num comportamento pessoal, num comportamento individual. Meu comportamento, minha fé, meu comportamento. Tiago vai falar, né, que a fé sem obras é morta, e às vezes a gente lê obras como obra de caridade, como... Na verdade, o que ele está falando ali, a minha compreensão, é que ele está falando de uma fé que não se mostra de forma natural, prática, no dia a dia, através de uma transformação de vida que acontece de forma natural, como reflexo da fé que eu vivo, é uma fé da boca para fora, né? Às vezes a gente fica preocupado, e Tiago quase ficou fora da Bíblia, porque o pessoal disse, não, ele está dizendo que boas obras que salvam e tal. Eu não entendo assim, né? E acredito que boa parte dos teólogos entendeu assim, porque ele acabou entrando. É que, na verdade, a verdadeira fé, aquela fé fundamentada num compromisso real com Deus, numa relação real de transformação diária, de compromisso diário, acaba refletindo numa mudança de comportamento natural, né? É algo forçado. Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui. Quem tiver ainda, vou pedir que levante a mão, a Má vai até vocês. Má, só mais 3 perguntas daqui, para a gente poder fechar também, porque senão o horário está avançando.
Na verdade, eu vou resumir duas perguntas que foram colocadas, mas são muito parecidas, que é a respeito do homossexualismo, da homossexualidade. Como trabalhar isso dentro da igreja quando uma questão como essa é descoberta em alguém? E aqui também uma das pessoas perguntam, no caso, quando isso é visto, né, percebido numa criança, que já é percebido no início, como igreja, como cristão, trabalhar em cima disso para que possa haver uma mudança, ou se deve haver alguma mudança. É isso. Festinha forte, hein, meu? É aqui no Cristóvão. Puxa vida. Isso. Como tratar a questão da homossexualidade ou do homossexualismo na igreja? Isso, quando é descoberto isso... Da mesma maneira que a gente trata a pessoa que é dependente química, a pessoa que tem pânico, a pessoa que mente e tudo mais, amando, acolhendo. É que quando a gente faz esse tipo de comparação, a pessoa que é homossexual, convicta, fala, mas você está comparando o homossexualismo com mentira, com roubo, com vício. Para nós, a Bíblia diz o seguinte, é o que eu vejo pouco dos pregadores da mídia falar, a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, não sou eu quem digo, não é a igreja quem diz, não é o Papa quem diz, a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, a Bíblia é minha regra de fé e conduta, eu creio. Agora, nós vamos amar essa pessoa, a pessoa quer mudar de vida. Eu quero ter que entender o seguinte, não existe homossexual evangélico, não existe homossexual cristão, porque daí ele tem que rasgar a Bíblia. Porque a fé cristã não combina com o homossexualismo. A fé cristã condena. A palavra fala que os homossexuais ficarão de fora do reino dos céus. A Bíblia diz isso. Os afeminados ficarão de fora do reino dos céus. Então, agora a pessoa, não, eu quero mudar. E eu já conheci pessoas com problemas de homossexualismo que queriam mudar. E elas não eram porque escolheram ser. Elas se tornaram por N fatores, que não dá para a gente simplesmente resumir aqui. Mas eu acho que se a pessoa é homossexual, ela tem que ser amada, tem que ser acolhida, a pessoa tem que ser aceita. Aceito, o que é ser aceito? A pessoa simplesmente concordar com a sua atitude? Não, daí isso não é aceitar. A gente aceita a pessoa, mas achamos que ela precisa mudar, assim como eu preciso mudar, assim como cada um precisa mudar. Sobre crianças homossexuais, não existem crianças homossexuais, ninguém nasce homossexual. Isso aí não tem prova científica nenhuma, me provem. Não tem, isso aí é uma falácia, é uma mentira, é um engano, ninguém nasce homossexual. Pais acabam ensinando a homossexualidade para os filhos. Acho que algumas crianças americanas começou a acontecer isso agora, né? Que a criança, ela se acha mulher, ela quer ir no banheiro de mulher, mas essa confusão é comum na criança. Os pais têm que orientar, não, você é menino. Você nasceu menino, ou não, você nasceu menina. É que os próprios pais desorientam as crianças. Normalmente, o homossexualismo é resultado de falta de orientação direcionada. Ninguém percebe, muitas vezes, que estão orientando o filho a ser homossexual, como também ninguém percebe que está orientando o filho a ser mentiroso, a ser um dependente químico. Os pais não criam os filhos para isso. Mas a conduta paterna, a falta de autoridade, a falta de uma orientação, de uma direção sólida, acaba gerando crianças com comportamento homossexual. O homossexualismo não é uma doença, o homossexualismo é um comportamento. E comportamento se aprende, você não nasce com ele. Você aprende um comportamento. Então, se alguém se apresentar homossexual, descobrir a homossexualidade, se bem que a maioria dos homossexuais se tornam homossexuais porque foram abusados na infância. E isso é experiência no gabinete, viu? Ouvindo pessoas, pastor, eu fui abusado, meu pai abusou, minha mãe abusou, meu tio abusou, meu irmão abusou, meu primo abusou, o vizinho abusou, e a pessoa, então, ela entra num conflito de sexualidade. Mas eu conheço inúmeros casos de pessoas que reprogramaram a sua sexualidade através da fé e do Evangelho. Essas pessoas são pais de família, não posso falar, não posso dizer pessoas aqui de Piracicaba, que congregam, que estão em ministérios aí hoje, que superaram isso. Então, eu acredito que a homossexualidade não é esse dragão todo que pintam, é algo possível de se transformar. E
A igreja está aí para isso, para acolher essas pessoas, para acolher as pessoas que têm medo, que mentem, pessoas que fazem fofoca, pessoas religiosas. Eu acho que tem a doença da religiosidade hoje, que é uma coisa grave, é uma doença espiritual que nem o homossexualismo. Se o homossexualismo for uma doença, é uma doença de ordem espiritual, de ordem da alma. Assim como a religiosidade assim como a rejeição que a cura não vai se encontrar num consultório médico, nem psiquiátrico, nem psicológico. Vai se encontrar na cruz, né? Numa experiência com Jesus. Isso pode mudar. Muito bom. Alguém? Tem uma pergunta ali, então? Ok, tempo esgotado. Vamos lá. Pro Marquinhos. Marquinhos, você é um cara que estava aí no meio da fama aí do pessoal aí da Renascer e tal. Eu curtia muito a sua banda e tal, e queria perguntar... Chama os caras, chama. Era você então que curtia. Eu curtia pra caramba. Você dá um autógrafo no final, hein? Mas eu queria falar justamente disso. A gente vê vários pastores, inclusive teve um essa semana aí, o Caio Fábio, que estava na mídia e tal, veio Malafaia indo lá e polêmica. Até que ponto nós, cristãos, temos que nos expor e até que ponto nós temos que parar um pouco de levantar polêmica e pôr mais nosso joelho no chão? Até onde isso é saudável? Porque a televisão ela forma opinião, né? A mídia forma opinião. Até que ponto você vê isso como certo? Você que estava lá no meio lá do pessoal, queria saber de vocês. Bom, essa exposição aconteceu naturalmente, né? Por vários motivos. Uma, eu acho que é por causa de talento. Não adianta a gente esconder as coisas. Um, acho que é por causa disso. E o outro motivo, por causa do mecanismo que a instituição tem, né, de fazer com que as pessoas sejam expostas e vai tocar. Eu viajei, graças a Deus, acho muito legal isso, mas eu já viajei 3.500 quilômetros e chegou lá, os caras cantavam a minha música, né? Então isso é muito bom, pessoalmente falando. A que ponto nós devemos nos expor isso? Isso não pode ser a minha meta. Nunca foi. Eu, quando disse, eu disse, olha, eu não posso... o dia que ser bispo, eu cheguei a ser bispo na igreja. O dia que ser bispo for minha profissão, acabou. Eu não consigo mais fazer. Tem que ser meu ministério. E a banda, para mim, sempre foi um ministério. Eu trabalhava com isso, fui remunerado por isso, né? Mas era meu ministério. Então a gente curtia mais como um ideal. Então, a que ponto chega? Não sei, cara. Depende de cada um. Eu vou falar por mim. Por mim, aconteceu naturalmente. Eu não forcei a barra para que isso acontecesse. Mas quando aconteceu, eu fiquei bastante feliz. Mas tem a questão do Silvio Malafaia, estar na TV, ir para a TV, levantar a questão polêmica como do homossexualismo e ficar debatendo com outras pessoas, ficar denegrindo a imagem da igreja, como o Caio Fábio fez. Não, Caio Fábio... Depende. Sabe assim, porque assim, muitos se sentem representados pelo Malafaia. Entendeu? Agora... Então ele denigre até que ponto? Muitos se sentem representados por ele. Na minha própria opinião, né? Mateus, na minha própria opinião, eu acho o seguinte, eu acho que os pastores... Falou do Caio Fábio, fiquei triste aqui. Eu acho que os pastores não estão sabendo fazer bom uso da mídia. Está sendo horroroso a maneira como podia ser muito melhor aproveitado, desde esses pregadores que têm tempo fixo na TV, como o Thales, quando foi no Jô, né? Ou o Caio Fábio mesmo, eu achei lamentável a entrevista dele, embora eu goste muito dele, por causa da história dele, mas eu acho que, em suma, os líderes evangélicos fazem um uso muito ruim da mídia. Por incrível que pareça, hoje eu sou avesso à cultura do gospel, mas todas as vezes que eu vi a Aline Barros na TV,
É a única pessoa que eu vi ser coerente e ter uma postura legal, assim, sabe? Ir lá cantar a musiquinha dela e falar do amor de Deus. E todas as vezes, eu acho que umas 3 ou 4 vezes eu vi ela falando. E eu fiquei impactado com a postura dela, assim. Ela foi muito correta, muito objetiva, não ficou rasgando cedo em cima de ninguém, foi firme quando teve que defender a fé dela, teve conteúdo e não quis polemizar. O problema desses pastores é que eles querem polemizar. Por quê? Polemizando chama atenção. É o uso incorreto da mídia, né? Polemizar, porque daí eu apareço e, infelizmente, é isso. É o que Freud chama de exibicionismo. Tem um exibicionismo nos pastores. Eu quero aparecer, eu quero... alguns simplesmente porque isso faz a máquina girar, faz vender mais livro, vender mais CD. Outros pela vaidade, pelo status que aquilo dá, mas na minha própria opinião. Esse gancho. Viu? Só para responder, que eu acho que eu não respondi a tua pergunta. Você perguntou qual era a minha opinião, né? A minha opinião, eu fico entristecido eu conheço tanto o Malafaia, o Tales, né? E eu fico entristecido os caras de repente utilizar a mídia para fazer uma barbaridade. Acho extremamente infeliz. O Feliciano, eu tive, não vou falar o que eu senti, mas inclusive o Silas estava comigo o dia que a gente foi lá para Cuiabá, né? E ele estava lá, eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? O que é isso, né? Então eu acho feio, eu acho desproposital, podia usar aquele momento com outra ação. E o meu parecer é que eles estão fazendo, como você disse, só para se aparecer e para a igreja do cara aumentar, mais nada. E muitas vezes não aumenta, porque a minha dissertação de mestrado foi em cima dessa avaliação de mídia, né? E acho que o maior tiro no pé que o cara dá é pagar para botar na TV o culto do domingo. Porque geralmente quem assiste o culto do domingo que está na TV é só crente. Se tu quer alcançar alguém através da mídia e fazer bom uso desse dinheiro, fale a linguagem de quem não é da igreja, para que ele se sinta atraído, para que ele venha então participar do culto aqui. Transmitir o culto, mas tem quando o ego, muito, né? vai tem ter aquele ego, né? e quando muito tu vai pescar no aquário dos outros. A verdade é essa. Que não deixa de ser o evangelismo da igreja de hoje, né? Que é essa coisa, tipo, vamos trazer o outro de lá para cá, porque esse cara é mais legal. Daí eu mando o chato daqui para lá. Virou álbum de figurinha, né? A gente troca figurinha. Ok. Aproveitando tem uma pergunta aqui. Tem mais alguém aí, mano? Deixa mais duas. Então seleciona essas duas para a gente fechar. O pessoal está perguntando, por exemplo, a gente está falando, no caso do Marquinhos, comentou sobre os pastores que estão lá fazendo uma guerra e tal. E no caso também dos líderes, a gente, talvez vocês até conheçam ou já viram pessoas, no caso que utiliza, por exemplo, da atitude contrária, que é o caso, por exemplo, a gente viu há poucos dias atrás um líder religioso que antes de começar um jogo da Copa do Mundo, ele colocou assim, vai lá Brasil, e lá estava uma garrafa de cerveja na mão e tal, tipo, né, e com o intuito, obviamente, de gerar uma polêmica. Qual é a posição de vocês sobre isso e também sobre bebida, se quiserem compartilhar algo sobre isso? Paulo fala que a gente não deve escandalizar ninguém, né? Então, a partir do momento que você fizer alguma coisa que vai prejudicar um outro, você tem que tomar cuidado, principalmente se você tem uma posição desse tipo. Você vai gerar opinião. Então você tem que tomar bastante cuidado com aquilo que você faz. É isso. Mais alguém aí? Eu não vi quem é líder religioso, né? A palavra fala, da mesma maneira que a palavra não fala nada sobre tatuagem, sobre bebida, infelizmente, a heresia que eu vou falar aqui, né? Infelizmente ela fala para não se embriagar, o que dá a entender que beber pode. Né? E de fato pode. A Bíblia não proíbe ninguém de beber um copo de vinho, de cerveja, de chopp, de pinga, o que quer que seja. Mas nós vivemos numa cultura, a gente tem um contexto que a gente tem que avaliar. Nós não sabemos beber. Na nossa cultura aqui, as pessoas que bebem comumente, pelo menos as que eu conheço, normalmente acabam, às vezes, fugindo um pouco do bom testemunho. Existe uma expectativa quanto ao cristão de que ele não beba. Se você bebe, você meio que perde a autorização com quem não é cristão. Porque as pessoas falam, mas você é cristão e você bebe?
Pelo menos é que todo mundo diz isso quando vê um cristão bebendo, né? Então, eu vejo que às vezes faz-se uma apologia à bebida, né? Então, Paulo diz que é bom que o bispo, que é bom que o líder cristão, o ministro cristão, não seja dado a bebida. É bom, melhor que não beba. Quando ele fala assim, não está falando assim que é bom que não enche a carne, é bom que não beba. Pelo menos é a leitura que eu faço. Porque existe uma expectativa social de que nós não bebamos, né? Então, eu acho pecado quem bebe cerveja. Eu não posso condenar uma pessoa, porque a Bíblia não condena. Infelizmente, eu acho que por desde tão cedo gostar, amar tanto a palavra de Deus, eu não consigo ir pela massa, porque o que a massa diz, não, quem bebe um gole é um pecador. Eu não acho isso. É até polêmico, talvez, eu dizer isso, eu falar isso. Mas para mim não serve, eu não bebo. Eu prefiro continuar sem beber, porque eu penso que eu ocupo uma posição, não por ser pastor, mas por ser um ministro de Deus. Não, eu sou ministro não porque eu sou pastor, eu sou ministro porque eu vivo no meio das pessoas, o tempo todo me relacionando e falando da palavra de Deus. E eu prefiro me abster disso, porque para mim também não tem importância alguma. Se é tão difícil você abrir mão de um copo de cerveja, mas eu gosto. Poxa vida, tem tantas coisas boas para você fazer e você pode fazer. Para mim não faz falta, né? Não faz falta. E oxalá eu consiga fazer isso também com refrigerante, com café e outras drogas liberadas, lícitas. Inclusive o crente tem esse lance, né? O cara fala que não pode beber, mas come, que é um... Esquece que glutonaria é pecado. É muito mais feio, né? Senti um bullying aqui agora. Ok. Bom, a gente tô com um problema festa com a de crente, como é que é? Comida então eu vou pra pegar caramba. essas duas perguntas para a gente fechar, até porque também a gente está com o horário excedido. Eu prefiro que a gente possa ter o segundo, terceiro, quarto, quinto, do que a gente estender esse e ele se tornar chato. Então vamos para as duas últimas perguntas. Faz o povo pegar fogo aqui, por favor. O tema do fórum é comportamento, fé e comportamento, mas eu quero ressaltar o tema comportamento. Se eu não me engano, é Fabiano o seu nome, né? Mas essa questão eu quero levantar para os três. Mas quando você falou, Fabiano, a respeito das redes sociais, e você falou do Ministério do Louvor, se eu não me engano, que as pessoas são monitoradas e, pelo meu entendimento, a respeito de serem aptas para participar do ministério. Eu quero levantar esse questionamento porque, primeiro, eu vou fazer uma pergunta para os três, é uma pergunta de uma resposta de uma palavra só. Vocês são pecadores? Bastante. Todos nós somos pecadores. E não há como eu balançar e falar o seu pecado, o nível do pecado que você está tendo, você não pode participar desse ministério, você não pode servir a Deus pelo seu pecado que você está tendo. A forma que você tem de comportamento numa rede social, por exemplo, não condiz com o comportamento que você deve ter para servir a Deus. Se todos nós somos pecadores, somente Deus pode julgar a nós e falar que se dizer se nós estamos aptos ou não. Então, a respeito disso, do comportamento, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês sobre o que vocês acham de eu dizer para a pessoa que o pecado dela se encaixa ou não para participar de algum ministério. Há pessoas que têm pecados assim muito, muito ruins. Só que há pessoas que participam de ministérios dentro da igreja e servem a Deus, que têm pecados que nós falamos que são poucos. Mas, por exemplo, a fofoca é pecado como todos. E porque ela fofoca, ela não vai ficar de banco, porque a pessoa que teve um pecado muito pior, que traiu o marido, ela pode ficar de banco porque estereotiparam que o pecado dela é maior. Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês a respeito disso. Até que ponto eu posso falar para alguém, diante de que
todos nós somos pecadores, ela pode servir a Deus dentro da igreja, sim ou não? Legal a tua pergunta, porque a Bíblia fala, entre os diversos mandamentos da vida da igreja, da vida cotidiana da igreja, nós somos desafiados a também admoestarmos uns aos outros, exortarmos mutuamente uns aos outros, né? Eu acho muito legal quando tu coloca a questão de que a gente criou essa graduação de pecado, né? O adultério é um pecado que o cara... mas o cara que falou mal de quem adulterou, espalhou para a igreja toda, esse aí ele só prestou um serviço à comunidade na área de comunicação, né? É um bom comunicólogo, né? Como diz o Ricardo Kapler, né? Na igreja não tem fofoqueiro, tem comentarista. Isso, tem. É o cara que pede oração pelo irmão, né? E aí, para pedir para o pessoal orar direito, ele precisa expor o caso, né? Mas, realmente, a gente não tem isso. Agora, uma coisa que eu acho que a igreja perdeu muito é essa postura de exortação e de admoestação em amor, né? Quando a gente faz acusando. Aquela coisa, você, pecador, né? Aí põe o cara mais para baixo ainda, e não raras vezes o cara faz o quê? Vira as costas e vai embora. Diz, né? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu preciso mudar. E o fulano só me aponta o dedo e diz, olha, para ti não tem mais jeito, né? Em outras palavras, né? Acusando, vai embora. Agora, existe um outro lado, existe o lado da omissão, que para mim é tão pecado quanto o cara que se levanta para acusar. É aquele cara que sabe que eu estou caminhando a passos largos para o inferno, muitas vezes, por uma postura extremamente fora daquilo, né, que a fé que eu professo determina, e não faz nada porque tem medo de ficar de mal comigo. Eu tenho pavor disso, sinceramente, e eu falo muito para a moçada lá, porque a gente fica aquela, eu tenho telhado de vidro. Eu não vou falar do pastor, porque ele também sabe... Eu não quero me indispor com ele, pastor, não está muito legal, tal. Eu acho que não é por aí, vamos acompanhar isso, vamos orar junto, para vencer essa dificuldade, para vencer, né, para ser liberto desse pecado, vamos caminhar junto. Que é uma postura diferente de simplesmente pegar e colocar no banco e dizer, olha, resolva o teu problema e quando tiver resolvido, vem falar comigo, né? Que é o grande problema. Então, a gente tem dois extremos. Ou a gente põe o cara, afasta ele, e diz, olha, eu não tenho mais nada a ver contigo, porque eu estou num outro nível de santidade, então não posso caminhar, ou simplesmente eu faço vista grossa e deixo, né, de te abençoar e de ser abençoado por essa experiência, de admoestar, de exortar, e que é minha responsabilidade enquanto cristão, porque a Bíblia fala isso, né, porque eu não quero me dispor contigo, eu prefiro manter a tua amizade do que te ver crescer na fé e ser transformado de glória em glória, como a palavra fala. Eu acho que é muito claro, tem que ficar muito claro para a gente o seguinte, a igreja é um lugar para que a gente venha como está, mas a igreja é um hospital, não é um leprosário, é a minha leitura. A gente fala, a igreja é um hospital, joia, ninguém vai para o hospital para ficar internado até morrer, a gente vai para o hospital para ser tratado, ser curado e voltar à nossa vida cotidiana. O problema é que muitas vezes a igreja virou um leprosário, a gente vai e fica ali esperando, como era nos tempos bíblicos, né, se despedaçar e a morte chegar. Ou seja, eu não sou curado, eu não sou transformado, né? Oi. Até que ponto eu posso falar para uma pessoa que ela já está no nível certo de santidade para poder servir a Deus? Entendi. Olha, aí eu também eu acho que eu vou ser um pouco polêmico, mas é uma leitura muito pessoal. Eu não consigo entender essa questão de nível, do ponto de vista assim, olha, só pode servir a Deus depois. Conheço gente que serve a Deus muito melhor com 15 dias de conversão e com um monte de problema para resolver na vida, de comportamento, de postura, de visão de mundo, do que gente que está há 40 anos e que às vezes tem um comportamento dentro dos padrões. Agora, o fato do cara estar 15 dias servindo a Deus, e já há 15 dias teve um encontro com o Senhor, entregou a vida para Ele, começa uma fase de caminhar com o Senhor, ainda está cheio de problemas, porque nós todos ainda temos, né? A Bíblia diz que a gente só vai alcançar a plenitude do varão perfeito quando a gente chegar, né, na glória, né? Agora, nada impede, ou na verdade é minha obrigação enquanto cristão, guiar essa pessoa
para que ela, cada vez mais, seja transformada de acordo com aquilo que a palavra coloca. Né? Essa é a minha leitura. Agora, eu tenho dificuldade de... Quando eu falo que eu monitoro a molecada, eu monitoro mesmo. Né? E é uma coisa assim que é muito claro para eles. Mas a minha postura, e minha esposa está aqui, ela trabalha comigo, ela sabe como é que é, nunca foi da questão de excluir, mas de orientar. Né? Porque, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, em muitos casos não foram orientados e não são orientados pelos pais. Eu não gostaria de ter que fazer o papel dos pais. Porque, às vezes, tu vai dizer, os pais não são cristãos. Não, muitos têm pais cristãos, mas pais cristãos extremamente ausentes, que entendem que a formação espiritual dos filhos é dada pela igreja, e não por eles com testemunho diário em casa. E a gente acaba fazendo isso. Né? E aí eu vejo como minha responsabilidade enquanto líder, eu não vejo como privilégio, eu vejo como responsabilidade da função que eu exerço. Né? Não do sentido, às vezes a gente coloca, né, não, porque... E aí posso ser polêmico de novo, mas a questão, por causa da... tem que cuidar quem sobe no altar. Eu estou mais preocupado com a vida da pessoa do que propriamente com o que acontece em cima do tablado. Tá? Não estou preocupado se vai cair fogo do céu e incendiar o cara. Né? E aí o ministério vai ser exposto. Eu estou preocupado com o crescimento espiritual dele, porque eu estou preocupado mais com a vida dele do que o talento que ele está colocando a serviço do reino. Não sei se eu te respondi. Você queria colocar alguma coisa? Eu lidero a equipe de música também. Então, veja como é complicado essa questão. Porque Paulo cita em vários textos, principalmente em 1 e 2 Timóteo, para que os líderes e qualquer pessoa que ocupe uma função ministerial no serviço da igreja, ele é um líder. E Paulo pede que esses líderes sejam irrepreensíveis. E quando Paulo escreveu isso, a ordem do culto, o serviço do culto não é como é hoje, que é praticamente mais uma coisa, mais uma exibição. O culto hoje é uma exibição, ele é muito menos participativo, menos coletivo do que era, porque ele era num ambiente doméstico, familiar, um grupo pequeno. E o que acontece hoje? Esses obreiros que servem na igreja, tocando, cantando, dançando, em posições de exposição, isso maximizou a responsabilidade deles. Porque eles estão aqui em cima, está a igreja inteira vendo. E Paulo orientou que eles sejam irrepreensíveis. Então, por exemplo, a gente está trabalhando aqui, o Mateus é líder de jovens, e ele está aconselhando um jovem que tem problema, que está bebendo muito, que está indo para as baladas, chegou na igreja, mas eu gosto de beber, não quero abrir mão, e isso está destruindo a vida dele. Aí o Mateus, no discipulado, no aconselhamento, começa a trabalhar isso na vida desse jovem. Mas ele entra no Facebook e tem um membro da equipe de música que posta foto com garrafinha de cerveja na mão. Então, como que fica isso na cabeça dessa pessoa que está sendo orientada? Pô, eu estou aqui, agora esse cara aí canta, aparece na frente, ele pode beber, eu não posso. Ele está liberado para isso. Por quê? Porque essa exposição, quando a pessoa está na frente aqui, ela só cantando, ainda que ela não fale, que ela não discurse, a colocação dela aqui em cima está ensinando outras pessoas também. Nós ensinamos sem palavras, não é isso que a gente fala? Através do nosso comportamento, nossa conduta. Então, muitas vezes é complicado isso. E aí, por exemplo, na minha função, vamos dizer, como líder de música, eu não posso arrebentar esse menino que postou uma foto com uma lata de cerveja, ou escreveu um palavrão, ou tem mania de ficar batendo boca com os outros no Facebook, porque tem isso aí. Então, ele precisa ser orientado, ele precisa ser reconduzido, ele precisa de um toque. Não é legal isso, cara. Pô, vamos mudar isso aí, vamos fazer diferente. Eu acho que você tem uma responsabilidade, você tem que responder a essa responsabilidade que você tem. Porque se a gente não faz isso, perdeu-se a ordem na igreja, porque normalmente os ministérios na igreja são constituídos por jovens. E quando o Fabiano falou essa coisa do que vigia o pessoal, eu sei que lá é tudo molecada mesmo. Então, tem que ficar de olho. Aliás, é essa a função, isso é pastoreio. Entendeu? Agora, lógico, isso sim significa que você vai lá meter o podão no moleque, vai expulsar ele, vai excluir ele, vai humilhar ele. Não, de forma alguma.
né? Mas ele precisa de um toque, ele precisa de uma recondução. Ele precisa, pô, cara, vamos fazer diferente, vamos, seja um cantor, seja um músico, seja um técnico de som, seja uma pessoa que dança, seja alguém que trabalha no Ministério Infantil, a pessoa está dando um mau testemunho. E a Bíblia fala sobre darmos bons testemunhos. Então, se um cara que serve na igreja, que é visto por todos, está dando um mau testemunho, e todo mundo está vendo a conduta dele que está sendo repreensível, quando a pessoa ela se torna repreensível, o que se faz com ela? A gente repreende em amor, em graça, mas repreende, porque a gente fala assim, a gente é tudo pecador, então deixa a pessoa pecar. Não, eu sou pecador, eu quero que me corrija no meu pecado, por isso que eu vou numa igreja, senão eu vou cultuar em casa. A comunidade, a comunhão, só faz sentido isso, porque eu estou aqui porque eu quero ser lixado, eu quero ser aperfeiçoado. E o convívio, e muitas vezes o confronto, alguém pisar no meu calo, me contrariar, que me faz crescer. Se eu fugir disso, eu vou ser um sociopata, eu vou viver num ambiente de clube, onde eu saio com os amigos, eu faço o que eu quero, ninguém mete o bico na minha vida, e ema, cada um nos seus problemas. Mas a igreja não deve ser essa proposta. A igreja ela é inclusiva, ela é participativa e ela é interventiva. A gente intervém na vida do outro. Não tem, a igreja existe para isso. O amor é isso. Amar é intervir na vida do outro, seja para bem, para promover, ou seja para mal, entre aspas, para fazer uma correção, para fazer um confronto. Minha própria opinião. Assim, respondendo bem assim diretamente a tua pergunta, não existe níveis e ninguém tem a moral para chegar e dizer você pode, você não pode. É a questão de se ministrar em amor. Então o evangelho deve ser pregado, o evangelho deve ser exposto, que as pessoas sejam transformadas. Mais vale a transformação interna, porque está cheio de líder também que fica falando e apontando o dedo e o cara é um tremendo num safado, certo? O cara tem uma capivara gigantesca e fica falando para os caras que é aquilo que Jesus falou, fala do cisco no olho do teu irmão e não tira a trave. Então, assim, respondendo a tua pergunta, ninguém tem essa moral. Ninguém pode fazer. Mas existe o lance do amor, de se tratar, de se cuidar, de se andar junto, de oferecer o ombro, né? Eu entendo assim, no meu caso, o amor que estiveram pela minha vida foi o que me transforma, né? Então eu recebi amor. Então acho que é isso que, respondendo a tua pergunta, né? Ninguém tem moral. E acho que é o maior desafio para a igreja, né? Porque não são pessoas totalmente parecidas, né? A igreja é uma junção de pessoas totalmente diferentes, com cabeças diferentes, com ideias diferentes. Normalmente complicado. E é nesse todo que sai toda essa guerra. É o que a Bíblia chama do milagre da unidade em meio à diversidade, né? Legal. Vamos para a última pergunta agora, a gente vai fechar. Eu sei que muitas perguntas não foram respondidas, mas você teve vários dias para mandar também, quis mandar só agora, então lascou mesmo. Então, a última pergunta aí, Mar, quem que é? O Joe. Fale, Joe. Bom, fecha esse evento. Primeiramente, boa noite aos pastores. Boa noite. Bom, gostaria de direcionar para o pastor Márcio. Eu gosto da pregação dele, tem bastante conteúdo teológico, com psicanálise, eu admiro isso, eu acho legal. Puxa vida, hein? Ganhou uma tapioca no final do negócio. Já tinha combinado. Mas então, é uma pergunta simples assim, e mais focada mesmo para a fé. E também tem alguma coisa relacionada com o comportamento. Quem matou Jesus? Os homens? Ele se propôs como fosse um suicídio? Foi o quê? Foi Deus, pelo seu infinito amor, que entregou seu Filho unigênito para morrer por todos? Vou responder com uma música do Jorge Camargo. Porque também, pastor, também suicídio, enfim, temas de comportamento como aborto, como quem matou tatuagem, Jesus? Quem matou Jesus foram os pregos. Isso, né? Quem matou Jesus, o Jorge Camargo, que é um compositor que eu gosto muito, tem uma música dele que chama, acho que é Por Isso Reina, né? E ela diz assim, é o Rei da Glória: sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu.
acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Jesus diz o seguinte: eu próprio entrego a minha vida. Eu de moto próprio, até fala que Jesus veio de moto, né? Ele fala, eu de moto próprio entrego a minha vida. Ele entregou a sua vida. Romanos diz que o Pai, se não poupou nem o seu próprio Filho, por amor a nós, como não daria com ele juntamente outras coisas. Então, o Pai, o Filho se oferece ao Pai, e o Pai oferece o Filho a nós. Respondido? Não, não foi suicídio, ele se entregou à morte. Não foi suicídio. Ele escolheu, o Marcos Lucado fala que ele escolheu os cravos, né? Mas não posso chamar de suicídio em si. Ele se entregou a nós. Deixou-se morrer. Deixou-se morrer. Por causa de mim. A Judas não, Judas foi. Você está querendo uma resposta Judas falou assim, eu não quero mais viver. Ele se deixou morrer. Ele se entregou, porque a atitude dos soldados romanos, dos fariseus, foram apenas atitudes, como que eu vou dizer, da natureza humana. Tudo ali, embora muito real, também é muito alegórico, tem muito significado daquilo que nós somos. Então não é simplesmente mataram Jesus. Jesus se deixou morrer. Como ele poderia dizer, não vou morrer, né? Porque ele era imortal. Ele era eterno. Ok. Pode cortar esse microfone aqui para mim, Arthur, fazendo um favor? Não o que eu tô sem fio. Pode cortar esse aqui. Bom, a gente vai ter que encerrar, até porque o horário já se estendeu um pouco. Eu acredito que muitas perguntas ainda ficaram no ar. Mas, como eu falei, eu acho que a proposta maior minha, então, é dar continuidade. Se for assim, que assim seja. Vamos selar esse evento como algo para a gente dar continuidade nos próximos meses, ou, sei lá, bimestral, não sei, enfim. Proposta minha da Fabiano aqui, não sei se o Marquinhos aceita, a gente fazer um programa de internet aí. Aí, o Fabiano sempre que... A gente conversou isso no começo do ano. Fazer um web. A gente falou, vamos fazer, e a gente ficou só, não, graças a Deus... Vamos fazer, no fim a gente grava o Ricardo Capra e não grava a gente aqui. Então, mas a gente vai encerrar agora esse primeiro fórum. Eu espero, assim, que o mais importante de tudo isso não é a gente sair daqui irritado com uma posição ou talvez debochar de algum ponto de vista. Eu acho que não é essa a questão é nós começarmos a pensar, é a gente pegar a palavra de Deus, é a gente pegar a Bíblia e começar a olhar, é começar a ver o que Deus realmente fala através dessas perguntas que nós temos. É muito importante que nós possamos ter todos os dias essas dúvidas. O que alimenta a nossa fé são essas dúvidas. O que faz a gente crescer é exatamente ter essas preocupações. Será que eu posso fazer isso? Não posso fazer isso? Será que isso foi desse jeito? Não foi desse jeito? É isso que nos faz crescer. Quando nós paramos de questionar, quando nós paramos de pensar, a nossa fé também acaba morrendo. Então, que fique esse tempo que nós tivemos aqui como um empurrão para você buscar leituras, para você buscar a palavra de Deus, buscar bons livros. Ao final aqui da reunião do fórum, você pode procurar eles, pegar algumas dicas. Se quiser tirar alguma dúvida ainda, pode tirar. Se você for bater neles por causa da posição, eu peço que você não faça isso, porque eles têm a opinião, como disse o pastor, a opinião própria deles, né? Então, é isso. Amém? Nós vamos colocar de pé. Eu queria agradecer a eles. Uma salva de palmas para eles por esse tempo. Muito obrigado mesmo, porque eu creio que esse tempo ele enriqueceu demais as nossas vidas e que fiquem as dúvidas aí para um próximo fórum, um próximo programa, né? Sabe Deus que vai ser. Bom, nós vamos encerrar, vamos orar. Eu queria só saber se está tudo ok com aquilo que eu... Amar?